fim das contas, até que deu certo. Menina de 11 anos que assassinou brutalmente a sua colega de classe depois de um desentendimento online e acabou virando meme por isso. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos ao canal do Cafezinho Investigativo, canal novamente aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Isso sempre tomando um café, e hoje, como vocês podem ver, é um café diferente. Não é um americano gelado, mas dessa vez é um latte gelado. Se vocês estão se perguntando como eu faço, é só botar café, leite e gelo. Literalmente isso. Lembrando que eu posto vídeos novos toda terça-feira ao meio-dia, então se inscreva no canal e ative Café as notificações, gelado não dá, não. todas as notificações. Eu sempre deixo de aviso agora no começo do vídeo que o Cafezinho Investigativo trata de temas que podem ser sensíveis para algumas pessoas, e no episódio de hoje, especificamente, eu vou dar algumas descrições mais violentas, então fica a seu critério continuar comigo aqui. O dia é 1º de junho de 2004, na pequena cidade de Sasebo, na prefeitura de Nagasaki, lá no Japão. E era um dia completamente normal na escola fundamental de Okubo. Lá no Japão, os alunos têm aula desde umas 8 da manhã por aí até umas 3h30 da tarde, então os alunos tiveram aulas matinais normais e agora eles estavam no momento de intervalo do almoço. Então, enquanto os alunos se preparavam para o almoço... E a gente aqui do Brasil reclamando que sai da escola meio-dia. Um dos professores notou que 2 alunas não estavam presentes na sala. Pouco tempo depois disso, o professor relata ter ouvido passos que vinham do corredor, como se tivesse alguém correndo no corredor, e logo em seguida ele abre a porta e se depara com uma das meninas desaparecidas, que vamos chamar apenas de Menina A, e ela estava coberta de sangue. Ela estava segurando um estilete com uma mão e um lenço totalmente ensanguentado no outro. Então o primeiro pensamento do professor foi que a menina mesmo tinha infligido cortes nela mesma. Afinal, era uma menina de 11 anos e era a resposta mais provável na cabeça dele. Então ele pegou os braços da menina assim para ver o que ela tinha feito, mas para surpresa dele, não tinha nenhum corte no braço. Foi então que ela falou uma frase macabra. Ela disse: "Esse sangue não é meu", e ela apontou na direção da sala de estudos que ficava ali naquele mesmo corredor. Então o professor correu naquela direção e quando ele abriu a porta da sala de estudos, ele se deparou com uma cena horrível, que é a sua outra aluna de 12 anos, que vamos chamar apenas de Satomi, estava deitada no chão, virada com a cabeça para baixo em uma poça de sangue. Ele logo começou a gritar ambulância, ambulância, pedindo ajuda para os outros professores, enquanto tentava estancar os sangramentos da menina, porque naquele momento a Satomi ainda tinha sinais vitais, só que ele reparou que a menina tinha cortes profundos no pescoço, nos braços e nas mãos. Um dos professores que estava lá nesse corredor saiu correndo para a sala do vice-diretor tentar explicar o que aconteceu, mas o vice-diretor não conseguia entender a situação e ele mesmo foi para a sala de estudos para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Foi então que ele passou pela menina A no corredor e ele entrou na sala e ele falou que viu sangue no chão, nas paredes e tinha um pedaço de estilete quebrado bem na entrada da sala. Então, por volta do meio-dia 43, o vice-diretor liga para uma ambulância. Ele não conseguiu explicar direito exatamente o que aconteceu, mas ele falou que tinha uma criança em uma situação crítica e ele pede por uma ambulância. E logo em seguida ele liga para o pai da menina que estava lá no chão. Então, até a ambulância chegar, os professores fecharam todas as portas e cortinas para que nenhuma das crianças fosse exposta a uma cena horrível daquelas. E eu acho que na época ninguém suspeitava que uma criança de 11 anos seria capaz de cometer um crime horrível desse. Então, uma das professoras levou a menina A para o andar de cima se trocar e lavar o sangue das mãos dela. Só que quando os paramédicos finalmente chegaram na escola, eles viram que a Satomi já não tinha mais sinais vitais e ela foi declarada morta. E como toda essa cena era bem suspeita, não parecia que tinha sido um acidente, a polícia logo pediu para conversar com a menina A, que parecia ser a única pessoa que sabia o que realmente aconteceu. E sem hesitação, a menina A contou que realmente chamou a Satomi naquele intervalo para a sala do lado, dizendo alguma coisa assim: "Ah, vem aqui ver uma coisa". E assim que as duas entraram, a menina A fechou as cortinas, mandou a Satomi sentar numa cadeira e por trás ela pegou estilete e infligiu vários cortes nela.
A polícia também contou que tem indícios de que a menina A ainda chutou a Satomi quando ela já estava no chão. Ela também confessou que ela estava planejando cometer 11 esse crime anos já que ela há 4 tinha. dias e que ela pensou em fazer isso nas aulas que aconteceriam no sábado ou no feriado, mas que naquele dia específico ela teria mais chances de ser pega ou alguma coisa assim, pelo que eu consegui traduzir. Ela também começou a chorar bastante e pedir desculpas para os policiais, dizendo que usou um estilete porque ela viu isso num filme japonês chamado Battle Royale. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse filme daqui a pouco, tá? Então aguardem. Então a polícia levou a menina A para a delegacia para que ela prestasse mais depoimentos e alguns dos outros colegas de sala das duas meninas, junto com o acompanhamento dos pais. Então, por volta das 8h30 da noite daquele mesmo dia, a polícia finalmente lançou um comunicado dizendo que realmente se tratava de um assassinato cometido por uma criança de 11 anos, o que tornava a menina A a assassina mais jovem do Japão até aquele momento. Obviamente, essa notícia chamou muita atenção do Japão inteiro e, na verdade, do mundo inteiro por motivos óbvios. Então, as pessoas na internet começaram a investigar mais a fundo a vida inteira dessas duas meninas para tentar entender o que levaria uma criança de 11 anos a cometer um crime tão grave como esse. E vamos ao que sabemos do caso. 1. Qual era a relação dessas meninas? 2. O que levou a menina A se tornar tão violenta? E 3. Como esse caso virou um meme? Assim que o pai da Satomi foi notificado do que tinha acontecido, ele logo pediu um táxi e foi direto para a escola, mas infelizmente quando ele chegou lá, os paramédicos já tinham declarado a filha dele morta. A Satomi era irmã caçula e tinha 2 outros irmãos mais velhos. O irmão mais velho dela já morava sozinho, longe da família. Então o pai ficava tentando balancear o seu tempo no trabalho e o tempo em que ele tinha que cuidar das duas crianças mais novas, o irmão dela de 14 anos e a Satomi de 12. A mãe das crianças tinha falecido alguns anos antes por causa de um câncer. Então ele era pai solo e ele demonstrava ser muito carinhoso e amoroso com as crianças. Ele chegou a dizer que não conseguia imaginar a vida dele sem a filha porque ela era como o ar que ele respirava. Nossa. E os colegas de classe diziam que a Satomi era uma menina super animada e feliz e que, na verdade, ela e a menina A eram grandes amigas, tinham vários interesses em comum e elas faziam aula de artes e basquete juntas, parece. Então, a menina A era da mesma sala que a Satomi, ela era só um pouco mais novinha e, segundo a investigação policial, nenhum dos professores ou os pais da menina achavam que tinha alguma coisa errada com ela. Ela aparentava ser completamente normal e a única coisa que podia ser um fator que estava incomodando ela é o fato de que os pais obrigaram a menina a sair da equipe de basquete para focar mais nos estudos. Mas assim, não é como se fosse muito diferente da criação de outras crianças japonesas, porque como a gente sabe, a educação é muito rígida lá no Japão, então provavelmente isso não seria um motivo para cometer um crime grave desses. Mas depois de entrevistar alguns colegas de classe da menina A, descobriram que ela tinha algumas atitudes violentas, sim. Primeiro, o pai disse que ela era o tipo de criança que gostava de passar tempo sozinha com ela mesma, e até aí tudo bem. Mas os colegas de classe falaram que ela não gostava de perder, então de vez em quando ela batia e chutava os colegas quando ela perdia em jogos. As pessoas na internet também descobriram que a menina era muito fã de filmes de terror, como O Chamado e aquele que a gente tinha mencionado anteriormente, que é Battle Royale, que coincidentemente ou não, é sobre alunos de ensino médio que são forçados a lutar. O Chamado que ela tá falando aqui provavelmente é o filme original, né? Porque O Chamado americano é uma inspiração de uma história de terror japonesa. Só um adendo. Lutar um contra os outros até a morte. E ela era tão fã desse filme específico que ela até tinha escrito uma fanfic sobre ele. Ela também era fã de jogos sinistros e esses creepypastas, que são historinhas urbanas de terror, né? O que levou muita conversa lá no Japão sobre será que jogos violentos tornam as crianças violentas? Sobre isso especificamente, assim, eu já vi que tem vários estudos que provam terror que esse japonês não é é tenso. o caso, mas eu não vou me aprofundar porque... Inclusive, eu até separei alguns vídeos que eu quero até trazer para o canal de uma brasileira que mora no Japão, é a Camila Pipoca, que ela conta alguns casos de terror, né, que tem lá no Japão, e aí tô querendo trazer pra gente reagir junto.
não é o intuito desse vídeo específico. Mas uma dessas creepypastas se chamava Red Room, que é uma lenda urbana, digamos assim, lá no Japão, em que, resumidamente, aparece no computador uma janela dessas pop-ups dizendo: você gosta do Red Room ou você gosta da sala vermelha? E logo em seguida, teoricamente, a pessoa que recebe essa mensagem cometeria suicídio e aí a sala ficaria vermelha, né? O estopim desse caso mesmo, segundo a própria menina A, é que a Satomi tinha escrito coisas um pouco cruéis sobre ela em fóruns online, que estavam todos os coleguinhas lá Lembrando da escola. que são crianças. Então, a Satomi fazia comentários sobre a aparência da menina A, dizendo que ela tava gorda, alguma coisa assim, e falando sobre a personalidade dela, meio que falando que ela era nerd, pelo que eu entendi direito. Então, a própria menina A disse que ficou muito mal com esses comentários e que de um dia para o outro ela decidiu planejar esse ataque, meio que admitindo também que foi um crime premeditado. Só que como ela tinha 11 anos nessa época, ela não poderia ser acusada de acordo com o Código Penal japonês. No dia 15 de setembro de 2004, alguns meses depois, ela foi sentenciada a 2 anos em um reformatório juvenil, mas depois de um tempo em que ela já estava lá no reformatório, eles adicionaram mais 2 anos por causa do comportamento dela. Após uma avaliação psicológica, os profissionais falaram que a menina A tinha sérias dificuldades em diferenciar o que era da vida real e o que era ficção. Por exemplo, durante o julgamento, ela realmente mostrava estar arrependida pelo que ela fez, só que ela falava que queria pedir desculpas pra Satomi presencialmente, tipo, ao vivo. Olha como que se ela bizarro! não entendesse que a pessoa não poderia ressuscitar, assim, que nem nos jogos, nos videogames. Mais tarde, ela foi diagnosticada como portadora de transtorno invasivo do desenvolvimento, que é TID. Vou ler o que eu encontrei na internet sobre esse transtorno. São distúrbios que prejudicam a interação social e as habilidades comunicativas e comportamentais dos indivíduos. E eu quero deixar muito claro pra vocês aqui também, tá? Não é porque a pessoa é portadora de TID que ela necessariamente vai ser uma pessoa violenta, de forma alguma. Na verdade, alguns profissionais até contestaram esse diagnóstico que foi dado para ela e provavelmente foi uma série de fatores muito específicos que levaram a menina A cometer esse crime naquele dia. Enfim, parece que ela foi liberada do reformatório em setembro de 2013, quando ela já tinha 20 anos. Mas enfim, como esse evento extremamente trágico se tornou um meme na internet? Meme? Vocês devem estar se perguntando desde o começo desse vídeo por que eu tenho chamado a menina de menina A, né? E é porque lá no Japão eles têm uma lei que protege jovens infratores de ter a identidade liberada para o público. Então todas as matérias que foram criadas sobre esse caso não usavam o nome real da infratora. Até que saiu uma reportagem em um canal de TV em que a emissora mostrou alguns documentos, eu acho que, sei lá, os boletins da escola da infratora, e em vez de colocar assim, garota A, menina A, no papel mostrava o nome real da menina. Então todo mundo ficou sabendo qual era o nome verdadeiro da menina A e começou a caçar tudo que conseguia sobre ela na internet. Então encontraram várias fotos da menina A junto com a Satomi, assim, vestindo um moletom que estava escrito Nevada, que é da Universidade de Nevada, lá nos Estados Unidos. Então a partir daí, o povo lá na internet, nesses fóruns de conversas online que existiam bastante no começo dos anos 2000, apelidaram essa menina de Nevada Ten. Nevada Ten. Nevada por causa do casaco e Ten porque é uma forma infantilizada de dizer Chan, que é um honorífico em japonês para chamar meninas jovens. Então eu, por exemplo, seria chamada lá no Japão de Akemi-chan. É mais ou menos isso, sem ser exatamente isso. Vamos simplificar. Chan, san e sama. Então é basicamente como se fosse senhor, senhora. É uma forma mais formal de se falar com outra pessoa e blá blá blá. Cabo-chan, por exemplo, aqui. Pegou o exemplo, né? Acho que dá pra entender, porque a língua é um pouco diferente, então é difícil de... Aí san é pra pessoa mais velha e sama pra pessoas
mais velhas ainda, também depende muito de idade, se você tá num trabalho e blá blá blá. É uma forma respeitosa de se direcionar a outras pessoas. Explicar. Só Como os esse caso otakus foi sabem, bem né? Se você é comum de uma otaku, você sabe. criança tão nova cometendo um crime tão hediondo, e como a internet é o lugar horrível que a gente sabe que a internet várias pessoas começaram a meio que glorificar o que a menina A tinha feito e começaram a desenhar fanarts, artes de fã pra ela. A maioria delas retratava a menina A de uma forma bem fofinha, só que também extremamente violenta, com sangue, com estilete na mão, que é assim... Eu tô até arrepiada de quão horrível. Por que as pessoas são assim? Sinceramente, nossa, nojenta. Então ela virou tipo um ícone de cultura pop underground da internet, com essa galera que se acha ousada por, sei lá, glorificar serial killers. O que é absolutamente deplorável e nojento, mas impressionantemente não me surpreende porque é a internet. E eu acho importante dizer, até para as pessoas que acompanham esse canal e provavelmente acham casos de crimes reais interessantes, existe uma diferença muito grande entre você ter uma curiosidade sobre um caso real e você que aconteceu, glorificar e você isso. literalmente glorificar. Uma coisa é você saber que existe o caso real e você querer entender aquilo, como que a mente daquela pessoa funciona, qual que é o passado dela, o que que levou ela para chegar naquele lugar e fazer aquilo e blá blá blá. E você, tipo assim, realmente, você tem uma curiosidade sobre isso. Outra coisa é você achar incrível, sensacional, maravilhoso. Ai, meu Deus, que lindo, pelo amor de Deus, né? A pessoa que cometeu esse crime, colocar ela num pedestal e achar isso bonitinho. Olha, eu acho que ninguém que assiste um vídeo desses ou outro sobre true crime no YouTube acham legal o que os criminosos fizeram, porque existe um jeito que é respeitoso de apresentar os fatos sem glorificar assassinos. Por comparação, eu vou falar pra vocês o tipo de coisa que as pessoas começaram a criar na internet. Como eu falei antes, começaram a criar várias fanarts, tinham fóruns dedicados a postar fanarts da Nevada Tan, postando quanto que ela era bonitinha, escrevendo fanfics, o que é nojento. Até hoje, no Japão e no mundo todo, tem gente que faz cosplay da Nevada Tan. O que Caralho! assim. E teve até uma banda de rock que se deu o nome de Nevada Tan como homenagem ao meme. Mas pra mim, esse tipo de coisa é um desrespeito puro. Imagina ser o pai da Satomi e ter que lidar com essa glorificação da pessoa que roubou a sua filha de um futuro. Não. As pessoas são muito desrespeitosas e elas não têm a menor noção das coisas. Outras consequências negativas extremamente aleatórias que aconteceram depois desse caso é que em junho de 2005, a loja virtual da Universidade de Nevada falou que a peça que mais vendia era exatamente o moletom escrito Nevada, mas eles repararam que era pelos motivos errados, então eles pararam de vender essa peça. Muito bom. O que eu achei, assim, altruísta. E o filme Battle Royale 2 Requiem, que era a sequência do filme Battle Royale, que a menina era super fã, estava programado para lançar em DVD na semana seguinte ao incidente. Isso, coincidência? Que, assim, é uma coincidência muito doida. Então, os criadores decidiram adiar o lançamento por causa desse caso. Então, basicamente, esse é o caso de hoje. Se vocês acharam interessantes, tudo bem, mas não criem fanarts sobre assassinos. Isso aí é outro nível. Mas eu sei que...